Salmo de Davi, Salmo de número 122, o versículo 1, fala sobre a oração para que a paz de Jerusalém continue. Todos encontraram, meus amados irmãos? Versículo muito conhecido, né? O versículo 1, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Versículo de número 6, ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por causa dos meus irmãos por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, meus amados irmãos, igreja. Então, o Salmo de número 122, né, principalmente o versículo 1, o versículo de número 1, é um versículo muito conhecido da igreja. Os irmãos conhecem, né, de cor, já decorado, o versículo 1 do Salmo de número 122, quando o salmista ele diz, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Deus Todo-Poderoso, né, vamos à casa do Senhor. Então é sempre motivo de alegria, né, estarmos na presença de Deus, estarmos na casa do Santo e daquele que vive para todo sempre. Por que é motivo de alegria, igreja? Porque é aqui onde nós renovamos, né, as nossas forças, ouvimos o direcionamento de Deus através da sua santa palavra, nos recarregamos, né, através da oração, através dos louvores, através da palavra do Senhor quando ela é ministrada. Então era um motivo de alegria, né, para Davi, para o salmista. Nós vemos ele dizendo isso aqui no versículo 1 do Salmo de número 122, né, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então se alegre, você está na casa de Deus, né? Aqui nós podemos encontrar abundância de alegria, né? Porque a palavra de Deus ela nos garante, quando nós abrimos o Salmo de número 16, né? O versículo de número 11, nós vemos o salmista dizendo, né? Na tua presença há abundância de alegrias. E quando nós vemos aqui ele dizer no Salmo 16, o versículo de número 11, e ele diz na tua presença, né? Abundância de alegrias. Ele não está dizendo alegria no singular, mas ele está dizendo alegrias, né, no plural. Então só na presença de Deus nós encontramos abundância de alegrias. E ele continua dizendo, né, na tua destra, a mão direita de Deus tem delícias perpetuamente. Então Deus ele tem alegrias, né, para a minha vida, ele tem alegria também para a sua vida, ele tem delícias para você que entrou aqui dentro. Ele quer lhe presentear, ele quer fazer grandes coisas pela minha vida, pela sua família, pelos seus familiares, pelas pessoas que você deixou dentro da tua casa. Tenha certeza que Deus ele está interessado nesta noite em fazer coisas sobrenaturais, né, pelas nossas vidas. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada ainda diz mais, né, quando nós abrimos o livro de Neemias, o capítulo de número 8, o versículo de número 10, Neemias ele diz assim: não vos entristeçais. Não que a igreja? Não vos entristeçais. Então talvez você pode ter entrado aqui triste, você pode ter entrado aqui dentro desta noite cabisbaixo, você pode ter entrado aqui dentro desta noite desmotivado com alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia, ou que vem acontecendo, né, durante essa semana, ou durante alguns meses dentro da sua casa, com algum parente seu, né? Talvez você está enfrentando aqui um problema, meu amado irmão, minha amada irmã, um problema financeiro. Talvez você está enfrentando uma crise conjugal, talvez você está enfrentando um problema com o filho, um problema com a filha, talvez você está enfrentando um problema de saúde, né? Um diagnóstico contrário, uma enfermidade que foi contraída, que foi descoberta. Mas veja a palavra do Senhor, que é que diz, quando nós abrimos aqui o livro de Neemias, né, o capítulo de número 8 e o versículo de número 10, a parte A, ele diz: não vos entristeçais. Tudo isso, igreja, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana, traz muitas vezes angústia, traz preocupação,
muitas vezes traz a igreja um fardo pesado, muitas vezes a igreja nos deixa perplexos, atônitos, mas aí nós encontramos aqui na bendita e na santa palavra de Deus, Ele dizendo: não vos entristeçais. Por que não é para me entristecer? Ele diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: meu irmão, minha irmã, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos irmãos? Sabe o que é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, o capítulo de número 4, versículo de número 4, ele diz assim: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é? Se alegrem na presença do Senhor, louve o nome dele nesta noite, independente das circunstâncias, independente de como você entrou aqui dentro, né? Talvez você entrou aqui dentro esta noite machucado. Só Deus sabe como você entrou, como você chegou por essas portas, pela graça, pela misericórdia. Mas aí nós nos alegramos porque a Bíblia Sagrada, ela nos diz no livro de Lamentações, o capítulo de número 3 e o versículo de número 23, ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se fazem nova a cada manhã, e a sua fidelidade, ela dura para todo sempre. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã na minha vida e na sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. Eu quero dizer para você o que o salmista diz no Salmo de número 46, o versículo 1, O salmista diz o que? Ele diz que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. O salmista diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Você já parou para pensar que muitas vezes, quando você está passando o momento mais difícil da sua vida, quando você está passando o momento mais delicado da sua vida, da sua história, os amigos que se diziam ser seus amigos, muitas vezes eles fogem, muitas vezes eles lhes abandonam, muitas vezes as pessoas elas deixam você, muitas vezes familiares, eles podem até te abandonarem, eles podem até te deixarem nos momentos mais difíceis da sua vida, da sua história, da sua existência. Mas eu quero dizer para você que quando nós abrimos aqui essa bendita palavra, no Salmo de número 46, o versículo 1, eu vejo o salmista ele dizendo que Deus, Ele é aquele que nunca vai me abandonar. Eu vejo ele dizendo que Deus é aquele que nunca vai me deixar. Eu vejo que Deus é aquele que sempre Ele vai estar de braços abertos para me socorrer. E não é nos momentos apenas bons da minha vida, não é nos momentos apenas que eu estou por cima. Ele diz que Deus, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Você pode olhar para o irmão, para a irmã que chegou aqui nessa noite, e mais uma vez, por gentileza, olhe para ele e diga: olhe, Deus, Ele é o seu amigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus, Ele nunca lhe deixou, nunca lhe desamparou, e Ele vai fazer grandes coisas nessa noite por você. Queridos, o apóstolo Paulo, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, lá no livro de Filipenses, o capítulo de número 4, versículo de número 12, você vai ver o apóstolo Paulo ele dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz, igreja, que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, nós achamos muito bonito aqui o versículo de número 12, versículo de número 13, quando nós abrimos essa passagem do livro de Filipenses, e nós vemos o homem de Deus, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós nos esquecemos de ler os versículos anteriores, quando o apóstolo Paulo, a igreja, ele disse: eu aprendi a ser instruído em toda maneira de viver. Eu tanto aprendi a viver com fartura, como eu aprendi a viver com escassez. Ele disse: olha, eu estou instruído a viver de todas as maneiras, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero dizer para você que entrou aqui dentro esta noite,
que aquele que fortalecia a vida do apóstolo Paulo, Ele também é aquele que fortalece a minha vida, Ele também é aquele que fortalece a tua vida. Quando muitas vezes o homem nos abandona, há um Deus nos céus que não nos abandona, porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 27, o versículo de número 10, o salmista ele diz: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, certamente o Senhor me abraçará, certamente o Senhor me recolherá. Eu quero dizer para você que Deus ele não vai lhe abandonar. Eu quero dizer para você que entrou aqui dentro esta noite que Deus ele nunca lhe abandonou, Deus ele nunca lhe deixou e nunca vai lhe deixar. Pelo contrário, Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está lhe ajudando e Ele vai lhe dar vitória no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Você pode ficar de pé para nós orarmos nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus poderoso. Abençoa a Tua igreja, abençoa a vida de cada homem, abençoa a vida de cada mulher que adentrou por estas portas, meu Pai. Opere milagres, seja aquilo que eles precisam, dê vitória àqueles que precisam de vitória. Ah, Senhor, resolva a causa da justiça daqueles que precisam de uma intervenção Tua na justiça. Aqueles, meu Deus, que têm comércios e precisam que o Senhor haja, que o Senhor trabalhe nesta noite de sexta-feira. Nós queremos Te pedir na autoridade e no poder que há no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa enviar recursos, que o Senhor possa enviar clientes, que o Senhor possa mover a Tua mão poderosa. Deus, eu quero lhe apresentar também nesta noite as famílias desta igreja. Eu quero lhe apresentar cada lar desta igreja, cada família desta igreja. Eu quero colocar na palma das Tuas poderosas mãos. Senhor, eu clamo que o Senhor derrame da Tua graça, derrame da Tua misericórdia, derrame, meu Deus, do Teu grande amor sobre cada família. Senhor, entre dentro dos lares, converta o coração dos pais aos filhos, converta, meu Deus, o coração dos filhos aos pais. Senhor, restaure aquilo que foi perdido, restaure o amor, restaure, meu Deus. Ah, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro nessa noite, Pai, para aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam, meu Deus, de uma intervenção na sua saúde. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo de ontem, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo de hoje, a Tua palavra diz que o Senhor será o mesmo de eternamente. Opere milagres, visite alguém que está do outro lado, cure, ah, meu Deus, arranque as enfermidades nesta noite, dê vitória, abra porta para os desempregados. Senhor, faça maravilhas no meio da Tua igreja. Senhor, tire, Senhor, traga à existência aquilo que não existe para abençoar a vida desse homem, para abençoar, meu Pai, a vida desta mulher. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que vivifica os mortos, e o Senhor chama à existência as coisas que ainda não existem, como elas já existissem. Senhor, abençoe as crianças da igreja, abençoe os pequeninos, porque a Tua palavra diz que deles é o reino dos céus. Livre de todo mal, acampe anjos ao redor, compra com Teu sangue poderoso, livre do homem mau, do homem violento, do homem fraudulento. Cubra, meu Deus, a Tua igreja com a Tua presença, com Teu sangue. Meu Deus, eu estou clamando pela Tua igreja, eu estou clamando nesta noite, meu Pai, por esta cidade. Eu Te apresento a cidade de Garanhuns. Meu Deus, eu quero Te apresentar esta cidade. Eu quero Te apresentar, meu Pai, as autoridades civis, as autoridades políticas. Eu quero Te apresentar, meu Pai, cada família, cada jovem. Eu quero Te apresentar cada lar. Eu quero Te apresentar as pessoas que se encontram, meu Deus, no leito de hospital nesta noite. Eu quero clamar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa levantar, segundo a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, vá dentro dos hospitais, no Hospital do Moura, entra, meu Deus, no Monte Sinai, entra também, meu Pai, no Perpétuo Socorro. Se tiver algum parente de alguém aqui dentro esta noite, precisando de uma intervenção, precisando de um milagre, nós como igreja clamamos agora que o Senhor envie o Teu anjo. Envia, meu Deus, o Teu anjo, envia, meu Deus, o milagre, meu Deus e meu eterno Pai. No nome de Jesus Cristo, nós
de Deus. E a igreja aplaude lá em cima e vamos receber o tempo de louvor. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Vamos agora entrar na presença de Deus através dos louvores, através da adoração. Porque não existe um Deus que seja tão grande como o nosso Deus. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Então feche os teus olhos e vamos louvar ao Senhor. Vamos bendizer a Ele. Vamos engrandecer o nome dEle. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o
Deus te dando livramento. Porque aquilo que Deus ele faz hoje, nós só vamos entender amanhã. Aquilo que muitas vezes você pode estar passando hoje, que parece ser algo contrário à vontade do teu coração, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Ele conhece o amanhã. E muitas vezes Deus ele está te livrando. Com certeza, se Deus não realizar aquilo que anseia no teu coração hoje, é porque Ele tem algo sobrenatural para realizar na tua vida amanhã. E você só entenderá quando chegar o momento. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, mas acima de tudo Ele é um Pai de amor e que ama os seus filhos como ninguém ama. E o Senhor Jesus, Ele provou esse amor lá na cruz do Calvário, quando Ele se entregou por mim e por você há mais de 2000 anos atrás, antes que eu e você existíssemos, antes que eu e você imaginássemos em estar aqui nessa noite. Ele já sabia o meu nome e o teu nome. E Ele nos ama, igreja. Então adore a Ele nessa noite. Eu não me queimarei, não. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não.
grande, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso nós queremos engrandecer a Ti, Jesus, nessa noite. Oh, obrigado, Jesus, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado livramento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem colocado a Tua destra fiel sobre nós. Porque o Senhor tem mandado escape. Porque o Senhor tem sido fiel na nossa casa. Porque o Senhor tem nos vestido. O Senhor tem nos calçado. O Senhor tem sido um Deus bom. Um Deus que tem nos dado além daquilo que nós precisamos. Ah, Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite. Ah, Espírito de Deus, receba o louvor e a adoração que sai dos nossos lábios. Receba-nos, ó Deus, diante da Tua presença, Deus. Oh, Espírito Santo, quero começar dizendo assim: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que a sua primazia, que a minha primazia seja o Senhor. Por isso que eu quero louvar mais um hino para terminar esse momento de louvor. Porque, igreja, a presença do Senhor, ela é tudo. A própria palavra de Deus nos ensina que a graça
presença do Senhor é o que nos basta. E quando nós colocamos o Senhor como primazia e buscamos o seu reino e a sua justiça, as demais coisas elas são acrescentadas. Glória a Deus. Eu quero que você compreenda que nem sempre as coisas que você quer e que eu quero, Deus ele nos dá. Nem sempre. O coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós, enquanto seres humanos, nós confiamos muito no homem. E o homem ele é falho. O homem muitas vezes ele decepciona. O homem ele engana. O homem ele mente. O homem ele faz e ele não cumpre. Mas o nosso Deus não é diferente. Ele é um Deus que excela. E ele fala pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te fez uma promessa, ele vai realizar a promessa. Não importa quanto tempo passe, não importa o que as pessoas dizem, a última palavra é do nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele era, ele é, e ele é aquele que há de vir. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ela sofria há mais de 12 anos. Mas quando ela tomou uma atitude de dizer: vou sair da minha prostração, vou sair de onde eu estou e eu vou até Jesus. Ela estava correndo riscos, mas ela não se importou com os riscos. Ela foi em busca do desejo do seu coração. E assim temos que ser eu e você. Não importa aquilo que as pessoas digam ao nosso respeito. Se Jesus mandou, faz. Se Jesus mandou você fazer, faz. Se Jesus ele disse vai, porque eu vou na tua frente, vá. Mas primeiro, consulta ao Senhor e pergunta a Ele se é da vontade dele. Entra no quarto, Amém. fecha a porta, Glória a Deus. Aleluia. porque chegou a hora de você falar com Deus. Aleluia. Quando você vai até o quarto, no teu lugar secreto da oração, e você dobra os teus joelhos, e muitas vezes as forças te faltam, as lágrimas elas inundam os teus olhos e você começa a chorar. Deus ele está lá com você. Ele envia anjos ministradores até onde você está, e eles recolhem todas as tuas lágrimas e levam perante o meu sol, o Mashiach de Israel. E ele, através das tuas lágrimas, ele responde a tua oração. Ele manda anjos guerreiros, anjos ministradores para te trazer a vitória, como trouxe para a vida de Daniel. Passaram-se 21 dias para que o anjo chegasse. Houve uma grande guerra no mundo espiritual, mas Daniel recebeu a vitória porque ele continuou perseverando na oração. Então ora, continua orando, porque Deus vai te responder. Eu creio nele. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos, sinta a presença de todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem.
abençoe a vida da pastora, Deus abençoe a vida da irmã Eli, a vida do nosso maestro Anderson e também a vida do nosso baterista Jean. Meus irmãos, igreja, mais uma vez, boa noite a todos. Meus irmãos, igreja, mais uma vez, boa noite a todos. Paz seja convosco. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a mão para nós conhecermos, tem? Acho que é a irmã de Giovanni, né, Giovanni? Ela está ali. Amém. Como é o nome da irmã? Josélia. Amém. Seja Josete. Amém. Seja muito bem-vinda. No nome de Jesus de Nazaré. Também feliz em ver a mãe do pastor Américo. Não é o nome da irmã, perdão? Elizabeth, perdão, irmã. Esqueci o nome da senhora. O Varão, também o esposo dela. Deus abençoe a vida do irmão José também. São bênçãos de Deus. Feliz em ver mais uma vez aqui, né, a nossa irmã Odete Nativo, nosso irmão Gênesis, né? Irmã Odete é candidata a vereadora aqui da nossa cidade de Garanhuns. Ela é uma bênção de Deus e eu estou muito feliz em vê-la aqui novamente. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando grandemente a vida dela, no nome de Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, a Aline também, né, Aline? Da nossa congregação lá na Boa Vista, né? Sempre quando a gente estava lá, a Aline estava sempre firme. Com a sua família, Brenda também, né, Brenda? E agora está aqui, né, Brenda? Deus abençoe no nome de Jesus de Nazaré, toda a família. Estou sentindo a falta ainda de alguns irmãos de lá, não é? Amém. Mas eu creio que Jesus ele está trazendo. Queridos irmãos, igreja, nós vamos orar agora pelos dízimos e ofertas. A gente não tem muito tempo, as horas já se avançam. Nós vamos estar orando. Mas antes de eu orar, eu quero falar para os irmãos da nossa conferência profética. Falar de quem, meus irmãos? Eu disse. A conferência profética, né? Dia 27, dia 28 e dia 29, agora de novembro, o apóstolo Adriano Oliveira, juntamente com a sua esposa, eles vão estar aqui na nossa igreja, né? Eles são da cidade de São Paulo. E quando nós falamos, né, aqui do apóstolo Adriano, o apóstolo Adriano, ele é um profeta. Ele é o que, igreja? Profeta. Quando nós abrimos o livro de Efésios, o capítulo de número 4, o versículo de número 11, a Bíblia Sagrada diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele mesmo quem? É Jesus de Nazaré. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então o Senhor Jesus de Nazaré, quando Ele morreu, ressuscitou aos céus, né? Passou aqui 40 dias, Ele morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo de manhã, né, de madrugada, e Ele ficou aqui na terra ainda, depois que Ele ressuscitou, durante 40 dias, diz a Bíblia Sagrada. Depois de 40 dias, Ele foi assunto aos céus, assentou-se à direita do trono de Deus, né, o Deus Todo-Poderoso lhe deu um nome, que é acima de todo nome, né, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima nos céus. Nós sabemos que há 3 céus, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, de acordo com a palavra de Deus. Todo o joelho dos que estão na terra, né? A terra, onde nós estamos, embaixo da terra. A Bíblia também fala sobre 5 mundos, né? Embaixo da terra, que nós falamos aqui em outra pregação no domingo. Então, queridos irmãos, veja, Jesus, quando Ele morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro e Ele deu dons aos homens. Esses 5 dons aqui, no livro de Efésios, o capítulo de número 4 e o versículo de número 11, são chamados de dons de ministério. Não os dons do Espírito Santo, que são 9, mas são dons de ministério: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, queridos? O apóstolo, qual é o ministério de um apóstolo? Sinais, prodígios e maravilhas. Um apóstolo, para ele ser um apóstolo, né, está no ofício de um apóstolo, o ministério dele precisa ter sinais, prodígios e maravilhas. Muitas pessoas, né, muitas vezes se intitulam, dizem: eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. Jesus disse que uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má, ela não pode produzir frutos bons. Nós conhecemos cada árvore pelos frutos. Segundo ministério que Jesus ele falou, né, e a Bíblia diz no livro de Efésios que a igreja ela foi edificada no ministério dos apóstolos e dos profetas. Então, o segundo dom ministerial que Jesus ele deu à igreja é o ministério profético, é o ministério do profeta. Eu não estou falando de alguém que tem o dom de profecia. O dom da profecia, quando nós abrimos no livro
de 1 Coríntios, o capítulo de número 14, o versículo de número 3, a Bíblia Sagrada diz assim: mas o que profetiza, ele fala aos homens. Diga, quem profetiza, ele fala aos homens. Para quê? Qual o propósito da profecia? Para edificação, exortação e consolação. Amém, queridos? Então, a profecia é para quê? A profecia é para edificar. O que é edificar? É alguém que está construindo alguma coisa na sua vida. Quando a profecia ela vem da parte de Deus para a minha vida, ela vem para trazer o quê? Edificação, exortação. Essa palavra igreja, exortar, no grego, no original, significa igreja trazer para perto. Então a profecia não é para afastar as pessoas, é para trazer para perto de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que é para consolar. Você entrou triste, entrou preocupado com alguma coisa, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da profecia, ele vai lhe consolar, ele vai lhe edificar, ele vai exortar, trazer você para perto de Deus, se você estiver distante. Então, qual é o propósito da profecia? A profecia tem 3 propósitos: edificação, exortação e consolação. Mas o que profetiza, ele fala aos homens, para edificação da igreja. O que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. A língua estranha é para mim me edificar, é para a minha vida de oração. Amém, queridos? É um dom do Espírito Santo para mim me edificar. Quanto mais eu oro em língua, mais eu fico carregado no Espírito. Se eu não tenho nada para dar, se eu não estou edificado, eu não posso passar nada para a vida de alguém. Mas quando eu estou numa vida de oração, uma vida de santidade, uma vida consagrada diante de Deus, uma vida de meditação, entrega à vontade de Deus, então certamente o Espírito de Deus ele vai operar nas nossas vidas de uma maneira gloriosa. Queridos irmãos, então veja, agora nós não podemos confundir alguém que tem o dom de profecia com o ofício do profeta, porque nem todo mundo que profetiza é profeta. Eu já ensinei isso aqui na igreja. Não quer dizer porque eu tenho aqui no meu bolso R$2.000 que eu sou rico, ou que eu tenho R$1.000, isso não vai me fazer rico, vai? Não, porque alguém que é rico é alguém que tem muito dinheiro, não é alguém que tem apenas R$100 aqui no bolso. Isso não vai fazer você rico. Então não confunda o dom da profecia com o ofício do profeta. Por quê? Porque o profeta, além dele ter o dom da profecia, antigamente o profeta ele era chamado de vidente. Amém, queridos? Por que vidente? Porque o profeta é aquele que vê no mundo espiritual. O profeta, igreja, é aquele, tem a ver com previsão, com prever o futuro. O profeta, além dele ter o dom de profecia, ele tem o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Então, para alguém estar no ofício do profeta, ele precisa ter o dom da profecia e pelo menos 2 dos 3 dons de revelação. E o apóstolo Adriano, que vem aqui para a igreja, ele é um profeta de ofício, porque além dele ter o dom da profecia, ele tem pelo menos 2 dos 3 dons de revelação. Então a gente vai ver muito. Por exemplo, um profeta de ofício, a pessoa, ele nunca viu ninguém, através do Espírito Santo, que é o dono dos dons, ele olha para a vida de alguém, e através dessa palavra do conhecimento, que tem a ver com o passado e o presente da vida de alguém, né? A palavra da sabedoria já é para o futuro, e o discernimento de espírito é que permite você ver no âmbito espiritual, você enxergar no mundo espiritual. Os nossos olhos, eles estão calibrados para nós enxergarmos apenas nesse mundo que nós estamos agora. Esse mundo que nós estamos agora se chama realidade, mas nós sabemos que o mundo espiritual ele é real, e tudo que acontece no mundo físico é resultado do mundo espiritual. Então, queridos irmãos, então você vai ver aqui na igreja, dia 27, 28, 29, por exemplo, ele nunca viu você, e através desses dons do Espírito Santo, ele vai chamar seu nome, né? Deus ele vai falar algumas coisas da sua vida, é algo sobrenatural, muitas libertações, curas e milagres, coisas que você nunca viu, você vai ver aqui no dia 27, 28 e 29, através desse homem de Deus, né? A unção das divinas revelações. Amém, queridos? Então, você já está sabendo aqui na igreja, nós sabemos que para trazer um homem, uma pessoa abençoada dessa por Deus, nós temos gastos aqui na igreja, não é, queridos? Não é? Porque ele mora em São Paulo, então tem passagem de avião, tem hospedagem, agora por conta do Natal Luz, né, que é uma bênção na nossa cidade, os hotéis, eles aumentam, né? É alta temporada, então o hotel aumenta, a hospedagem aumenta, tem alimentação, a gente tem que dar uma oferta, porque nós temos que honrar, né? Ser gratos. Uma coisa que a gente aprende na igreja, quando a gente começa a servir a Deus, é que nós devemos ser gratos às pessoas que nos ajudam. Amém, queridos? A gratidão ela abre portas, a ingratidão ela fecha
portas. Seja grato, porque Deus ele ama pessoas gratas. Amém, meus amados irmãos? Então nós temos que abençoar a vida dele. Em tudo nós vamos gastar pelo menos 5 mil reais nessa base, entre passagem aérea dele e da esposa, hospedagem, alimentação, oferta, né, para ele voltar também abençoado, porque ninguém vai tirar ninguém de outro lugar e não vai dar uma oferta. Amém, queridos? Todo mundo que vem aqui na igreja pregar, graças a Deus eu abençoo a vida daquela pessoa. Amém, meus amados? E tem que fazer isso no nome de Jesus de Nazaré. Queridos, então, nós estamos pedindo, se você puder, ninguém é obrigado, nós estamos pedindo, se você puder ajudar com a oferta de 100 reais, você vai dar o nome à pastora, à missionária Érica, no final do culto. Aqueles que puderem, que ainda não dê, que Deus tocou no coração, não é obrigado também. Amém, queridos irmãos? Aqui ninguém é obrigado a nada. Se você, Deus tocar no seu coração e você disser, não, eu vou ajudar o pastor, no final nós vamos pedir para o apóstolo estar orando, impondo as mãos sobre a sua cabeça e liberando também uma bênção sobre a sua vida. Eu creio no Deus, eu creio no milagre do infinitamente mais. Qual é o milagre do infinitamente mais? Efésios, o capítulo de número 3, o versículo de número 20, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pedindo ou precisando, segundo o seu poder que nós opera. Amém, meus amados? Então apresente a Deus o seu dízimo, apresente a Deus a sua oferta alçada, nós vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua presença para Te apresentar a vida dos dizimistas, a vida dos ofertantes, a vida dos patrocinadores, mantenedores desta casa. A Tua palavra diz lá no livro de Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 10, o Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, que é o lugar onde você está congregando, é o lugar onde você está sendo alimentado pela palavra de Deus. E eu abrirei as janelas dos céus. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então, como ministro e sacerdote do teu altar, eu abençoo, Deus, desde o menor até o maior. Eu abençoo a vida de cada homem, a vida financeira. Eu abençoo, Deus, a vida emocional, a vida física, a vida espiritual da tua igreja, do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Pode passar com a operadora Ana Paula, com a operadora Crislane. Eu quero pedir para você abrir comigo na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago. Tiago é meio irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. No finalzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, você vai encontrar o livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler versículo de número 5. Se quem não tiver Bíblia, a missionária, acho que ela vai botar aí no Data Show. Por gentileza, traz um copo com água. Tiago 1, versículo de número 5. Deus abençoe o dízimo da irmã Marisaura Barbosa Cavalcante. No nome de Jesus, todos os dizimistas e os ofertantes. Tiago, capítulo de número 1, igreja, versículo de número 5 em diante. Amém, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou, diga eu achei. Tem alguém que ainda não achou, diga eu ainda não achei. Eu já sabia, irmã, que a senhora ia dizer, viu? Amém. Amém. Vou esperar a senhora. Tiago 1,5, queridos. É no finalzinho da Bíblia, irmã Helena. Queridos, enquanto a irmã Helena está procurando, a missionária já botou aí na tela. Quem não tiver pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vós tem falta de que, igreja? Sabedoria. Tem falta de sabedoria. Olhe para mim agora, só um minutinho. Veja o que ele está dizendo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, olha o que ele diz aqui: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não a lança em rosto, e ser-lhe-á o que, igreja? Ser-lhe-á dada. Versículo de número 6, ele diz: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem
receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Então, hoje eu quero ministrar aqui na igreja sobre o tema: como adquirir sabedoria. Amém, queridos? Amém. Como adquirir sabedoria? Então nós vamos dar alguns princípios para você, algumas receitas nesta noite, para que a gente venha adquirir a sabedoria divina, né? A sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, em primeiro lugar, quando nós abrimos a santa e a bendita palavra do Senhor, aqui no livro de Tiago, capítulo de número 1, né, o versículo de número 5, nós vemos ele dizendo assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Queridos, a primeira coisa que nós temos que entender é que sabedoria é diferente de conhecimento. Amém? Sabedoria é diferente de conhecimento. Por que é diferente de conhecimento? Porque conhecimento, igreja, pertence a esse mundo que nós estamos aqui. E o mundo, como eu já disse que nós estamos aqui, ele é chamado de realidade. Então o conhecimento, ele se desenvolve. Como é que ele se desenvolve? Através, igreja, da nossa vida, né? Através do tempo. Através, igreja, das nossas experiências no cotidiano, né? Nós amadurecemos. Então nós vamos pegando alguns conhecimentos em algumas determinadas áreas que nós vamos passando. Conhecimento também, igreja, nós aprendemos com o quê? Nós aprendemos com outras pessoas, né? Nós aprendemos com pessoas que têm uma experiência de vida maior do que a nossa. Nós aprendemos com professores, nós aprendemos através dos livros, nós aprendemos, igreja, através de diversas circunstâncias. Então conhecimento é diferente de sabedoria. Por quê? Porque sabedoria não pertence a esse mundo que nós estamos aqui. Sabedoria, ela vem do alto, ela vem do Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia Sagrada, irmã Jéssica, aqui no capítulo 1 do livro de Tiago, o versículo de número 5, ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Então ela está, nós podemos dizer, num nível acima do conhecimento. Queridos, e se você abrir a mesma epístola de Tiago, o capítulo de número 1, o versículo de número 17, você vai ver ele dizendo assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, primeiro ponto, primeiro princípio para mim adquirir sabedoria, né? O que é essa sabedoria? Porque todos os problemas que eu e você estamos enfrentando tem a sua solução na sabedoria divina, né? Na sabedoria de Deus. Todo problema que a gente muitas vezes está enfrentando tem uma solução. E esses problemas, a solução está na sabedoria do Deus Todo-Poderoso, na sabedoria divina. E todos os problemas que nós nos metemos foi em consequência de não usarmos a sabedoria de Deus, né, nas nossas vidas, a sabedoria divina nas nossas vidas. Agora, para que essa sabedoria? O que é essa sabedoria de Deus? São os princípios da palavra de Deus aplicados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A sabedoria, igreja, nós precisamos da sabedoria divina para a gente comprar. Nós precisamos da sabedoria divina para nós fazermos algumas escolhas nas nossas vidas, para que nós não venhamos ser frustrados em alguns planos e projetos que nós temos. Então nós precisamos da sabedoria divina. E o primeiro princípio para alguém adquirir sabedoria, nós encontramos aqui no próprio versículo de número 5 e no versículo de número 6 e 7, quando ele diz aqui, assim, igreja: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, como, igreja, ele diz, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda, é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, queridos, primeiro princípio para alguém adquirir sabedoria: pedindo a Deus, né? Agora não basta apenas pedir, porque muitas vezes nós pedimos a Deus muitas coisas. Não é errado pedir nada a Deus, pelo contrário, nós devemos pedir a Deus, né? Revelar o desejo do nosso coração ao nosso Pai misericordioso, ao nosso Pai bondoso. Agora, muitas vezes
vezes nós pedimos coisas a Deus e nós não recebemos. Por que nós não recebemos? Aqui nessa mesma epístola de Tiago, você vai ver ele dizer no capítulo de número 4, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então ele manda, em primeiro lugar, para mim adquirir sabedoria, o primeiro princípio, eu tenho que pedir a Deus com fé. Tenho que pedir com fé ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente pede algo aqui na igreja, no momento da oração, no momento do louvor, mas quando você sai, você não sabe nem o que você pediu, você não tem um foco, você não tem um objetivo. E ele está dizendo aqui: olha, se algum de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Agora peça com fé. Queridos, então, se a gente pedir com fé, a gente tem um Pai que é bom, um Pai que é misericordioso. Certamente Ele vai atender o desejo, o anelo do nosso coração. Porque a mesma palavra vai nos dizer, vai nos revelar, quando nós abrimos o livro de Provérbios, o capítulo de número 10, o versículo de número 24, ele diz que o anelo do justo Ele cumprirá. O desejo do coração do justo, Deus Ele vai cumprir. Os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus, eles são maiores do que os meus caminhos. E Deus, Ele tem pensamentos e planos de paz para a minha vida e para a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui dentro esta noite, e também os irmãos que nos assistem através do Facebook, na nossa página da igreja. Então, queridos irmãos, o primeiro passo, o primeiro princípio para alguém adquirir sabedoria divina, para alguém receber, algo forte da mão de Deus, é pedir com fé, não duvidando. Se a gente abrir o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9 ao versículo de número 13, Jesus ele diz assim no versículo de número 9: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Versículo de número 10, ele continua e diz assim: porque aquele que pede, recebe, porque qualquer que pede, veja, recebe. Se eu não pedir, Deus se eu não pedir alguma coisa, eu não tenho como receber. Ele diz: porque qualquer que pede, recebe, e aquele que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se você começar a bater, a porta ela vai se abrir. Se você começar a buscar algo, você vai encontrar. Pode até demorar, mas você vai encontrar. Jesus ele está dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sabe o que ele vai dizer no versículo de número 11? Redobre sua atenção por gentileza, porque no versículo de número 11 ele diz assim: qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará no lugar do ovo um escorpião? Aí ele continua e diz no versículo de número 13: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Queridos, olha aqui para mim. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós herdamos uma natureza caída. Nós herdamos do primeiro homem, do primeiro Adão. Quando ele caiu no jardim do Éden, ele era perfeito, mas quando o homem caiu, o homem pecou, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós herdamos a natureza caída do primeiro Adão. Então, queridos, a nossa tendência, ela pede para quê? Ela pede para pecar, ela pede para se afastar de Deus, ela pede para se afastar das obras do Espírito. Mas veja, Deus ele não é como nós. Nosso Pai ele é perfeito, o nosso Pai Celestial ele não tem pecado, ele é perfeito. E ele está dizendo: se nós que somos maus, temos uma natureza errada, uma natureza pecaminosa, queremos dar boas dádivas, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é um Pai de amor, que é um Pai de misericórdia. Então, se você pedir a Deus, se você colocar o desejo do teu coração
diante do trono da graça, diante do Senhor, e confiar nele, tenha certeza que Deus ele vai te abençoar. Tenha certeza que Deus ele vai estender a mão poderosa dele, a boa mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vai lhe socorrer, ele vai lhe ajudar, porque Deus ele é fiel, Deus ele é justo, Deus ele é misericordioso. Eu quero dizer que o teu Pai é bom nesta noite. O nosso Pai ele é bom. O nosso Pai do céu ele é bom. Eu não sei sobre os outros, eu sei que o meu Pai do céu ele é bom. Eu posso falar do meu Pai do céu, do meu Pai celestial. O meu Pai celestial ele é bom. O meu Pai celestial ele é maravilhoso, irmãos. Amém? Então a primeira coisa para mim receber sabedoria é pedindo a Deus. Agora não basta eu pedir apenas, eu tenho que pedir com fé. Não pode haver dúvida. Deus ele não trabalha, irmão Odete, na dúvida. Deus ele trabalha com a fé. O que move o coração de Deus, pastora, não é a dúvida, não é a incredulidade. Pelo contrário, a incredulidade sepulta os nossos sonhos. A incredulidade, queridos, ela afasta Deus das nossas vidas. Deus ele trabalha, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, Jesus, ele trabalha através da fé. O que move o coração de Deus é a fé. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitado, lançado pelo vento de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor, Brena, alguma coisa. Segunda coisa, para me adquirir sabedoria divina, para me adquirir essa graça de Deus sobre a minha vida, para mim ser uma pessoa bem sucedida nas minhas decisões. Quem quer tomar decisões baseadas na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Já foi dito aqui através da nossa pastora que o coração do homem ele é enganoso. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem dos lábios de Deus. Nem sempre aquilo que eu quero para a minha vida é o que Deus ele vai ter para a minha vida. Nem sempre Deus ele vai dizer sim para mim. Nem sempre Deus ele vai entregar tudo que eu quero nas minhas mãos. Amém, meus amados? Amém. Então, segunda coisa, para alguém adquirir sabedoria, temendo a Deus. Temendo a quem? A Deus. Salmo de número 111, versículo de número 10. Joga aí, por favor, missionário. Abra aí na sua Bíblia. Salmo de número 111, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Então, Salmo de número 111, versículo de número 10, o que é que ele diz, queridos? Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor ele permanece para sempre. Mas, queridos, o que é temer a Deus? Porque muitas vezes a gente pensa que temer a Deus, missionária Érica, irmão Mateus, é ter medo de Deus. Eu tenho medo de Deus porque Deus ele vai me matar, Deus ele vai fazer isso, porque eu vou para o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse temor do Senhor não tem nada a ver com medo de Deus. Sabe o que é temer a Deus aqui na palavra do Senhor, irmão Jairo? Significa que todas as vezes que você estiver em uma situação que você tem a consciência do que é a vontade de Deus, você não escolhe fazer a sua vontade, mas você escolhe fazer a vontade de Deus. Mesmo que naquele momento a tua carne deseje aquilo, né? A tua carne ela procure aquilo ali, mas porque você tem o temor do Senhor, você vai negar suas próprias vontades e você vai se render à vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque, como eu acabei de dizer, queridos, isso aqui que nós estamos, o homem ele é corpo, alma e espírito. E a carne ela vai pedir para quê? Ela vai pedir para praticar as obras da carne, que nós sabemos, as obras da carne elas são manifestas. É o que? Prostituição, impureza, lascívia, adultério, glutonaria, feitiçaria, inimizades, contendas, emulações, pórfias, ganância, avareza e coisas semelhantes a essas. Então veja, meus amados, a carne todos os dias ela vai pedir para pecar, ela vai pedir para se afastar de Deus. A carne ela é inimiga das coisas de Deus.
E a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito, ele milita contra a carne, e a carne, ele milita contra o espírito, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se andais no espírito, se sós guiados no espírito, vocês devem viver no espírito. Glória a Deus. Aleluia. Então o temor do Senhor, todas as vezes eu estou diante de uma situação que eu sei que aquilo ali vai desagradar a Deus, muitas vezes eu quero fazer aquilo, muitas vezes a minha carne ela quer fazer, mas eu tenho a consciência, o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele já comunicou no meu espírito que não é a vontade de Deus para a minha vida. Então eu me rendo ao temor do Senhor, eu me sujeito a Deus e eu me afasto daquilo ali, porque eu tenho grande, eu tenho Deus Todo-Poderoso. Nós gostamos muito do versículo de Tiago, se eu não me engano 4,6, quando ele diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora nós nos esquecemos de ler o versículo anterior, quando ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é sujeitar a Deus? É estar submisso à vontade de Deus, é você obedecer a palavra de Deus. Você quer que o diabo ele fuja da tua vida, você quer que o diabo ele corra de você, você quer que o diabo ele corra da tua casa, mas muitas vezes nós não queremos nos sujeitar à vontade de Deus. Nós não queremos viver os princípios da palavra de Deus. Nós queremos levar uma vida de qualquer maneira, do jeito que nós queremos, do jeito que a nossa carne quer, uma vida mundana, uma vida promíscua, uma vida que desagrada a Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar significa obedecer, ser submisso, aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Viver para agradar a Deus e não para agradar a carne, não para agradar o mundo, não para agradar as coisas que estão contrárias à palavra santa e bendita de Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz? Sabe o que é que o temor do Senhor ele faz nas nossas vidas? Por gentileza, bota aí, missionário. Provérbios 16:6. Se você puder acompanhar na tua Bíblia, acompanhe comigo. Pela misericórdia e verdade, Provérbios 16:6. Pela misericórdia, o que, igreja? E verdade, a iniquidade é perdoada. Então a iniquidade, como é que ela é perdoada? O pecado, como é que ele é perdoado? Pela misericórdia e pela verdade. E pelo temor do Senhor, os homens fazem o quê? Evitam o mal. Se desviam do mal. É através do temor de Deus. Quando eu temo a Deus, quando eu me sujeito à vontade de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, não basta apenas eu vir aqui na igreja, no culto de quarta-feira, na campanha do Pão da Revelação, não basta eu vir na sexta-feira, não basta eu vir apenas no domingo, mas eu não viver uma vida condizente com a palavra de Deus. O temor do Senhor faz os homens se desviarem de quê? Do mal. Sabe o que o temor do Senhor faz mais na vida da gente? Você sabia? O temor do Senhor aumenta até os nossos dias. Provérbios 10:27 diz que o temor do Senhor aumenta os nossos dias. Mas os anos dos ímpios, do homem injusto, do homem que não teme a Deus, são abreviados na terra dos viventes. Provérbios 10:27 diz isso. Queridos, sabe o que é que o temor do Senhor ele faz mais? A Bíblia diz no livro de Provérbios 9:10, diz que o temor do Senhor, como nós sabemos, é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Provérbios 14:27, ele diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos preservar dos laços da morte. O temor do Senhor lhe preserva de laços de morte. Quando você passa a temer a Deus, quando você não é ter medo de Deus, é se sujeitar. O fardo do Senhor não é um fardo pesado. O fardo que Jesus ele nos oferece é um fardo leve, irmãos. Jesus ele disse o quê? Evangelho de Mateus 11:28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, o fardo de Satanás é um fardo pesado.
Mas eu quero dizer para você que o fardo do meu Jesus, do Jesus que está aqui dentro esta noite, é um fardo leve. O jugo dele é leve. Muitas vezes as pessoas que servem a Satanás, Satanás ele faz medo às pessoas, os demônios eles fazem medo. Ele diz: se você sair eu boto uma enfermidade em você, se você me deixar eu vou matar a tua família, se você me deixar eu vou fazer isso dentro da tua casa, se você me deixar eu dou tantos dias de vida. Faz nada, ele é mentiroso, nele não se achou verdade, ele é assassino desde o início. Mas Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Aleluia. Então, segundo princípio para alguém adquirir sabedoria é temendo a. Primeiro qual o primeiro? Pedindo com fé. Segundo, temendo a Deus. Terceiro, meditando na palavra de Deus. Quer sabedoria, tem que meditar na palavra de Deus. Salmo de número 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Depois você lê o salmo primeiro inteiro na tua casa. Pode jogar aí, missionário, por favor. Ele diz: bem-aventurado, Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, então veja, se você abrir também o Salmo Josué 8, ele disse o que é Josué? Para Josué meditar na palavra dele de dia e de noite, que ele não deveria se desviar da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele deveria meditar na palavra de dia e de noite, porque assim então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Aprenda a meditar na palavra. Quer ser bem sucedido? Aprenda a temer a Deus. Quer ser abençoado aonde você passar? Viva a palavra de Deus, e Deus ele vai fazer coisas grandes. Deus ele vai fazer coisas grandes dentro da tua casa. Se você crê, joga a tua mão para o alto e dá um lado de glória nesta noite. Quarto segredo. Quem quer o quarto segredo para receber sabedoria divina? Agradando a Deus. Tem que procurar agradar a Deus. Quando você está namorando com alguém, você quer o quê? Agradar aquela pessoa. Sim ou não? O marido ele deve procurar o quê? Jesus ele disse: vós maridos amai as vossas mulheres, assim como eu amei a igreja. E as mulheres devem fazer o que? Ele disse: honrem o seu marido, reverenciem. Então, queridos irmãos, veja, se eu quero receber algo da mão de Deus, eu tenho que procurar agradar o Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, como é que eu agrado a Deus? Eclesiastes 12:26. Vem comigo. Só para quem gosta de Bíblia, tá? Hoje à noite. Eclesiastes 12:26. Está ali, ó. Minha tradução diz assim: porque é o nome que lhe agrada. Aí tá, porque é o nome que é bom diante dele. Deus dá o quê? Veja, quem é que dá? Deus dá sabedoria e conhecimento e o que? Três coisas. Porque é o nome que lhe agrada. Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador ele dá o quê? Dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dar ao que é bom, ao que agrada a Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, queridos irmãos, quarto ponto, quarto princípio: eu tenho que procurar agradar a Deus, agradando a Deus. Primeiro, pedindo a Deus. Segundo, temendo a Deus. Terceiro, meditando na palavra do Senhor. Quarto, agradando a Deus. Por favor. Quinto, aceitando a correção de Deus. Muitas vezes a gente não quer aceitar a correção do grande, a correção do Deus Todo-Poderoso. Mas abra comigo no livro de Hebreus 12:8, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 8.
Vamos ler a partir do versículo de número 6, Hebreus 12, 6. Pode botar aí, missionário. Hebreus 12, 6. Vamos ler? Porque o Senhor corrige o que ama. O Senhor faz o quê? Ele nos corrige. Um pai, ele corrige o seu filho e a sua filha, sim ou não? Sim, corrige. Se tiver errado, ele vai corrigir, porque ele não quer que o filho e a filha se percam. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe passando por gentileza. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não aceita a correção de Deus, você não é filho, você é um bastardo. A Bíblia Sagrada está dizendo: Deus, Ele corrige a todo que Ele ama. Deus, Ele não tem um culpado por inocente. Quem tem isso é os homens. Os homens fazem uma inversão de valores. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não tem um culpado por inocente. Amém, queridos? Então, por quê? Porque amo você, porque você é filho, Ele nos corrige. E correção gera sabedoria. Diga para alguém: quando você é corrigido, correção gera sabedoria. Triste de um pai e de uma mãe que não corrige o seu filho ou a sua filha. Porque muitas vezes, se a gente não corrigir, lá fora vão corrigir. Lá fora a gente vai ter dor de cabeça. Então é melhor corrigir dentro de casa, ensinar o menino, a menina o caminho que ele deve andar quando é pequeno. Porque a Bíblia diz que quando ele crescer, dificilmente ele vai se desviar dele. Sexto, para encerrar, sendo humilde. Sendo o quê? Humilde. Sendo humilde. Sexto princípio para alguém adquirir sabedoria: sendo humilde. Provérbios 11, 2. Provérbios 11, versículo de número 2. E vindo a soberba é orgulho, não é? E vindo a soberba virá também mas com os humildes está a sabedoria. Mas com os humildes está a sabedoria. Agora, o que é humildade? Muitas vezes a gente confunde o que é ser humilde. As pessoas pensam que humildade é você chegar aqui com um sapato rasgado, uma calça rasgada, uma camisa toda velha. Aí olha e diz: eita, aquele irmãozinho ali é humilde. Não, humildade não tem nada a ver com isso, irmãos. Humildade não é porque você chegou aqui, ei, o pobrezinho, ele chegou aqui, a pobrezinha, ele chegou aqui com uma roupinha velha, com isso. Não, humildade não tem nada a ver com isso. Sabe o que é humildade, queridos? Humildade não é falta de recursos. Humildade não é uma roupa simples. Humildade é força sob controle. É você ter o poder de usar sobre a vida de alguém que você não usa. Alguém te fez mal, alguém te feriu, e muitas vezes você pode ter o poder de usar contra a vida daquela pessoa, mas porque você teme a Deus. A Bíblia diz que a sabedoria está com os humildes. Eu temo a Deus. Então humildade é força, poder sob controle. Você lembra de Davi? Saul estava perseguindo Davi para matar, porque Deus disse: eu vou levantar Davi no teu lugar. E quem está no trono não quer sair do trono para outra pessoa sentar. Nunca uma pessoa que estiver na cadeira vai querer entregar a cadeira de mão beijada, sem antes ter luta, sem antes ter guerra, sem antes ter batalha, sem antes ter dificuldade. Queridos, olha aqui para mim. Deus, ele disse: Saul, o primeiro rei estabelecido, ele disse, obedeceu a palavra de Deus. E Deus, ele disse: eu rasguei o teu reino, porque você não obedece a minha voz, você não obedece a minha palavra, você não é um filho bom, você é um filho rebelde. Você não me dá prazer, mas eu já vou levantar um homem segundo o meu coração. E era quem? Davi, menor da casa, rejeitado, vivia no pasto, não era conhecido por ninguém, improvável, anônimo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele levanta quem ele quer. A Bíblia diz que Deus, ele enriquece quem ele quer enriquecer. A Bíblia diz que Deus empobrece quem ele quer
empobrecer. A Bíblia diz que Ele fere e Ele sara. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura e Ele faz também subir dela. Glória a Deus. Aleluia. E Saul, quando soube que Davi foi escolhido por Deus, ele começou a perseguir, queria matar de todo jeito. Aonde Davi estava, ele ia atrás para matar, porque ele não queria perder a cadeira. E Deus, ele disse: eu vou tirar você da cadeira. Você me desobedeceu, você não serve para ser rei, você não serve para liderar o meu povo, você não serve para cuidar do meu povo, eu rejeitei. Queridos, pense numa coisa ruim. Você já pensou alguém conseguir ser rejeitado por Deus? Uma coisa é você ser rejeitado por uma mulher. Tem uns irmãos que são desprovidos de beleza, não é? Aí é outra coisa. Agora, pense você ser rejeitado por Deus. Alguém deve ter feito uma coisa muito ruim para ser rejeitado por Deus, irmãos. Porque um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Mas se você abrir 1 Samuel 16:1, a Bíblia Sagrada diz o quê? Diz que Deus, ele rejeitou a Saul. A Bíblia diz que Deus, ele rejeitou também o irmão de Jacó, Esaú. Porque não houve ninguém tão profano como Esaú, que vendesse o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Queridos, então Deus, ele rejeita algumas pessoas. Você sabia que Deus, ele rejeita? A Bíblia diz que Deus, ele rejeitou Ananias e Safira, porque eles pediram ao Espírito Santo acerca da sua propriedade. Quando eles chegaram lá, acertaram o preço, não era obrigado a eles dar nada, eles depositavam tudo nas mãos dos apóstolos. E a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade, e eles combinaram entre os dois, dizendo: vamos dizer que a gente vendeu por tanto, para a gente dar só essa parte e a outra vai ficar para nós. Aí chegou o marido dela, chegou Ananias e disse ao apóstolo Pedro: eu vendi a propriedade, está aqui o dinheiro. Aí Pedro olhou para ele e disse: por que mentistes ao Espírito Santo? Se você quisesse ficar com o dinheiro, não era teu, por que você veio mentir a Deus, veio mentir o Espírito Santo? A Bíblia diz que na mesma hora ele caiu morto. Chegou a mulher dele, não sabia de nada. E aí vendeu a propriedade, vendi a propriedade. A gente vendeu, foi tanto, vim trazer. Por que você está mentindo? Acabou de falar, ela também caiu morta naquele mesmo momento. Deus rejeitou. Deus, ele rejeitou alguns homens, Emileu e Fileto. Deus rejeitou Alexandre, o latoeiro, no Novo Testamento. Queridos irmãos, alguém tem que fazer alguma coisa muito séria para ser rejeitado por Deus. A Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a Saul para que ele não reinasse mais dentro de Israel. Rejeitou, disse: vou levantar Davi, porque Davi era o segundo coração de Deus. Então Davi era humilde. Quando Davi assumiu o trono, quando Davi estava sendo perseguido, ele entrou dentro de uma caverna de Adulão, e ele estava escondido dentro da caverna. E a Bíblia diz que Saul, rei, estava procurando ele como procura uma pulga no deserto. Saul estava com a cavalaria, Saul estava com os seus soldados naquele deserto, procurando Davi para matar. E Davi, ele estava escondido dentro de uma caverna. Aí Saul, ele precisou se aliviar e entrou dentro da caverna. Quando ele entrou dentro da caverna, quem era que estava escondido dentro da caverna? Davi e seus homens. Saul entrou dentro da caverna. Enquanto ele estava se aliviando, a Bíblia Sagrada diz que os homens de Davi olharam para Davi e disseram: Davi, Deus entregou o inimigo nas tuas mãos. Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. É a tua chance de parar o teu sofrimento, é a tua chance dele deixar de te seguir. Mata ele. Aí a Bíblia diz que Davi, ele saiu de pontinha de pé, pegou a sua espada e cortou a orla do manto de Saul, enquanto ele estava dentro da caverna se aliviando. Quando ele saiu para fora, as escrituras dizem que doeu no coração de Davi. Davi teve a chance de matar ele, Vanessa. Davi teve a chance de degolar ele naquele momento, mas Davi não fez. Sabe por que Davi não fez? Porque ele era temente a Deus. E ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Quem levantou foi Deus, quem vai tirar é Deus. E o coração de Davi doeu. E Davi olhou para ele e disse: olha, rei, aqui eu podia ter te matado, aqui está teu manto. Por que tu me persegues? Por que tu queres tirar a minha vida a qualquer custo? Então, queridos, a sexta maneira de alguém adquirir sabedoria é sendo humilde. E humildade não tem nada a ver com recurso. Humildade não é você chegar aqui com a camisa rasgada. Humildade não é você chegar aqui com um carro velho, todo esculhambado. Não, isso não quer dizer que ninguém é humilde. Humildade é poder sob controle.
Você tem o poder muitas vezes de usar contra outra pessoa e você não usa porque você teme a Deus. Fique de pé e a gente está encerrando. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, que a todos dá liberalmente e não a lance rosto, que seria dar. Peça a Deus sabedoria para você entrar, para você sair, para você comprar, para você escolher, para você casar, para você namorar, para você mudar de um lugar para outro. Peça a sabedoria divina até você sentir paz dentro do teu coração, se é essa a decisão que você deve tomar. Quando as coisas elas são de Deus para as nossas vidas, Deus ele traz paz. Deus não é um Deus que traz inquietação. Eu vou me mudar. Vai te mudar. Você já perguntou a Deus. Deus ele já lhe confirmou, trazendo paz para o teu coração. Ou você quer viver na vontade permissiva de Deus? Uma coisa é a vontade boa, perfeita e agradável. Outra coisa é a vontade permissiva. Porque tem coisas que Deus ele permite. Tanto que você quer, Deus ele permite. Quer? Então vá. Quebra a cara. Não, mas eu quero. Não é para você. Não é para você, mas eu quero. Eu vi um testemunho de uma irmã que era uma bênção. Verdade isso. Agora para encerrar. E ela estava querendo casar, né? A maioria das irmãs quer casar, né? Amém. Como os homens também, né? Todo mundo quer casar. Quem não quer casar, levanta a mão. Quem já é casado não vai casar, né? Casar, acabou-se. Amém, queridos? Mas as irmãs e os irmãos que estão solteiros querem o quê? E a irmã queria casar. Ela começou a namorar com um rapaz. E Deus ele falou, dizendo que não era para ela casar com aquele rapaz. E a irmã insistiu e passou por cima da vontade de Deus. Deus já tinha confirmado. E aconteceu um sério problema. Depois ela começou, não pôde ir mais para a igreja. E foi uma série de coisas. Foi espancada e uma coisa e outra. Então quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que tomar debaixo da vontade do grande, da vontade do Deus Todo-Poderoso. É a vontade de Deus isso mesmo para a minha vida. Eu não posso tomar apenas aquilo que os meus olhos eles estão enxergando, porque nem sempre a minha percepção natural ela é perfeita. Amém, queridos? Amém. Então ora a Deus, pergunta, consulta o Senhor. Nosso grande erro muitas vezes é só informar a Deus o que a gente já fez e não consultar antes a Deus se é para fazer ou não, se é para tomar aquela decisão ou não. Por isso que tem tanta gente enrolada. Consulte a Deus, pergunte a Deus. Se Deus trouxer paz para o seu coração, muitas vezes a resposta pode não chegar no primeiro dia, como não chegou para a vida de Daniel, mas chegou com 21 dias a resposta para a vida de Daniel. Enquanto não chegar a resposta, enquanto não chegar a paz de Deus dentro de você, aquela sensação de paz, sinal verde, pode passar. Se tiver amarelo, nem fala, que não vai dar certo. Se tiver amarelo dentro de você, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos guiados, porque todos quantos são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim e de você. E ele fala, viu? Ele é uma pessoa. Você sabia que ele fala? Fala, se entristece. Se você vai fazer alguma coisa, ele não vai não, que não vai dar certo. Ele fala. Agora se você insiste, é problema seu. Deus não vai obrigar ninguém. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai obrigar ninguém a fazer nada. Quem obriga é Satanás. Chama você de cavalo. Chama as pessoas do mundo, meu cavalo. Amém, queridos? Então oremos ao Senhor. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus, nos dá sabedoria. Nos dá da tua sabedoria divina, Senhor, para nós tomarmos decisões baseadas na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada vida que está aqui dentro desta noite. Abençoa cada família. Abençoa a vida de cada homem, de cada mulher que entrou esta noite por estas portas, Pai. E que os princípios da tua palavra sejam aplicados em cada coração. Eu oro e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos levantar as mãos para me dar a bênção apostólica. Lembrando que amanhã tem culto de homens às 19h30. Domingo de manhã às 9h30, escola bíblica quadrangular. E domingo à noite às 6h, o nosso grande culto aqui na igreja, de louvor, adoração e de palavra de Deus. As duas mãos erguidas. Sim, vídeo amarelo. Segunda semana da quadrangular, mês quadrangular. 69 anos da nossa igreja no Brasil. Quem for dar o nome a pastor ou a missionária, procura no final. Levante as duas mãos agora para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Todo-Poderoso,
consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês desde agora e para todo sempre. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém. Olha aí para teu irmão, diga até domingo, viu, irmão?